Para muitos, o batismo em água é visto como sendo não mais do que um simples dever de todo cristão. Para estes, batizar-se significa obedecer ao mandamento e exemplo de Jesus. De acordo com os registros bíblicos, o batismo em água era considerado de máxima importância para a igreja primitiva. A julgar pelo livro de Atos, era administrada logo após a conversão da pessoa. Isso era natural, porque Jesus ordenara como um dos ritos distintos da sua igreja. O batismo em água é um ato de obediência à ordem de Cristo para que fôssemos batizados, bem como uma declaração do intuito de sermos seus discípulos. Vejamos em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem, portanto, de Jesus. João 15:14 nos diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós dizemos que somos amigos de Jesus, então por que nós não fazemos o que Ele nos manda? O que Ele nos manda? Fazer discípulo. O que Ele nos manda? Batizarmos. Então, o batismo está dentro da observação, da obediência, de fazermos aquilo que Jesus nos orienta a fazer. Se somos amigos dele, devemos obedecê-lo. O batismo em água não é somente um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Há ainda um profundo significado por trás disso. Tem uma abrangência espiritual fundamental para a nossa salvação. E é também de caráter sagrado. Veja só em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Tudo isso está atrelado. Não pode acontecer arrependimento sem batismo, e não pode acontecer batismo sem arrependimento. E ali, logo em seguida, diz, para perdão dos pecados. Como é que pode haver perdão dos pecados sem arrependimento? Como é que pode haver perdão dos pecados sem o batismo? Pois estamos ambos relacionados, não dá para separar uma coisa da outra. Né? Se queremos o perdão, então tem que haver arrependimento, e se nós estamos arrependidos, então, consequentemente, nós nos batizaremos para demonstrar esse arrependimento, né? E para demonstrarmos o nosso amor a Cristo, em obediência a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3, nós lemos: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por trás desse texto você consegue entender o seguinte, né? Que nós, quando somos batizados em Jesus Cristo, nós estamos sendo batizados na morte, ou seja, ao confessar o meu batismo e a minha fé em Cristo, eu estou declarando a minha morte em Cristo Jesus. Então, é muito mais do que obediência somente a Jesus, mas tem o lado espiritual atrás desse sentido, desse significado do batismo. Então, quando eu me batizo, eu estou declarando, eu estou confessando a minha morte em Cristo Jesus e, como consequência, também em Cristo a minha ressurreição. Colossenses capítulo 2, versículo 12, nós lemos: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se nós portanto, não queremos nos batizar, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não quero ser sepultado com Cristo, eu não quero ressuscitar com Cristo, mas se eu quero, portanto, receber aquilo que Cristo me deu, né, que é a vitória através da morte e ressurreição dele, como é que eu posso querer isso e não confessar na prática o meu batismo, não desejar ardentemente esse meu batismo? Pois é o sepultamento de Cristo, é a ressurreição de Cristo, portanto é a minha morte e também a minha ressurreição em Cristo. Aí o significado espiritual que está por trás disso tudo é mais do que simplesmente uma obediência às palavras de Jesus Cristo. Não podemos desprezar o batismo em água a ponto de considerá-lo insignificante. Se foi de máxima importância para a Igreja de Cristo no primeiro século, e o próprio Jesus não desprezou o batismo de João, que considerou como cumprimento de toda a justiça, então qual deve ser a nossa atitude? Filipe ensinou o Evangelho de Cristo ao eunuco etíope e não se esqueceu e nem menosprezou o batismo em água. Ensinou a sua importância e o seu valor, de maneira que o eunuco sentiu a sua necessidade e creu no batismo, de modo que na primeira água que ele encontrou, ele não resistiu, ele quis batizar-se e foi batizado por Filipe. Nós vemos esse texto em Atos capítulo 8, versículo 36 e 38.
E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então, no 38, mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. É preciso considerar que o batismo somente é válido quando precedido do arrependimento dos pecados e da conversão da pessoa ao Senhor Jesus, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 38. E também quando ele é precedido da fé em Cristo e na importância do batismo. Ser batizado sem fé, com o coração duvidoso, não crendo nos propósitos e na importância do batismo, é pecar contra Jesus Cristo. Por sinal, a Bíblia nos diz: e tudo o que não provém da fé é pecado. Veja Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Nada podemos fazer para a nossa salvação se não tivermos fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, a verdadeira fé é indispensável para o batismo em água. Não se pode ir batizando alguém sem que este demonstre a devida fé em Jesus Cristo e no batismo. De forma resumida, então, o batismo em água só tem valor para aquela pessoa que já tenha recebido o batismo espiritual, ou seja, para aquela pessoa que já recebeu Jesus Cristo no seu coração, que já foi, pela fé, sepultada com Cristo e ressuscitada com Cristo. Para essa pessoa que crê nisso, que experimentou isso, então verdadeiramente o batismo terá valor. Se essa experiência ainda não é a tua experiência, então nesse momento te convido a abrir o teu coração e receber Jesus Cristo, para que o Cristo domine a tua vida.